como todas elas, né? Do livro A Palavra Viva de Deus, o santo profeta, hoje nós, os filhos, sempre relendo essas mensagens, isso serve para nós como um alerta, para depois as pessoas não reclamar que não sabia. Deus, através da Bíblia, e agora este livro, A Palavra Viva de Deus, vem alertando todos que hoje, quando a gente fala sobre a única igreja de Deus, a maioria diz, não, mas Deus está em todas. Tudo o Satanás põe isso na cabeça das pessoas para enganar. Surgiram essas religiões, essas seitas, para aos poucos as famílias ir se dividindo. Um filho vai para um lado, um neto vai para o outro, um marido vai para uma igreja, a esposa vai outro caminho, para dizer que ninguém pode julgar, todos têm o direito de se salvar. Aqui nessa mensagem diz, aqueles que abandonaram a minha igreja estão prestes a perder a sua alma. Depois, no final do juízo final, as pessoas vão ver quem era o representante de Deus. Existe um só, que foi o começo, Pedro I, e agora o último, Papa Pedro II. E eles vão descer junto com Deus, e Nossa Senhora e todos os anjos e santos, mas só como Jesus fala, mas daí é tarde, quando as pessoas verem que foram enganadas, como Jesus fala, maldito do homem confiar no outro. Prefere acreditar num homem hoje, uma nova seita que surgiu há pouco tempo, porque fala bonito, porque fala de Deus. Aqui diz também, o Satanás, ele também conhece a Bíblia. Não só o fato de pegar a Bíblia na mão e sair falando em Deus, falando coisas bonitas, mas se não obedece tudo que está aí escrito na Bíblia, ali não adianta. Se diz que é uma só igreja, um só batismo, nós temos que acreditar. Mesmo como todos os que passaram nesse mundo, que foram as pessoas santas que foram perseguidas pela própria igreja, mas eles não se desviaram, eles não desistiram do caminho. Assim aconteceu com o profeta, com a família inteira. Ele não desistiu da igreja católica. Quando ele foi chamado, ele perguntou para aquela luz que ele estava vendo, conversando com Deus. Aquela voz, ele falou, meu filho, não vire as costas para essa igreja, a igreja católica. Esta é minha igreja. Mas ele alertou que ele ia ser muito perseguido. E a vida inteira foi perseguido pela própria igreja. Falar a verdade. E hoje as pessoas, como diz, né, hoje como falou, o maior pecado hoje da humanidade é as pessoas ser omissa, a não falar porque vai ofender o meu irmão, vai ofender o meu filho, vai perder as amizades, eu vou deixar de participar da igreja, eu não vou poder mais casar o meu filho, ou casar o meu neto, não vou poder batizar. Mas Jesus falou, naquele tempo que ele andava aqui na terra, ele falou, Senhor, ensina-nos a orar. Ele disse, vá no quarto, feche a porta e ore baixinho. Ele naquela época também foi perseguido, foi expulso pela própria igreja. Imagina se ele dissesse, não, agora vai naquele outro caminho. Mas ele não falou. Ele falou para aquela pessoa entrar dentro do quarto e fechar a porta e orar baixinho. É o que hoje nós estamos fazendo. Nós fomos expulsos pela igreja, mas não podemos dizer que não, eu vou ter que procurar outra igreja, que aqui diz aqui, aquele que procurar se salvar vai se perder. Com muitos que eu já conversei, que deixaram da igreja católica, hoje estão numa igreja, e eles estão vendo que também lá tem falhas, tem erros, e ela já não sabe mais para onde ir. E vai se cumprir, as pessoas vão se perder.
porque não vão dar mais o braço a torcer para voltar para a Igreja Católica. Não vão entender mais o que está acontecendo. Como nós, graças a Deus, como tantas outras pessoas que foram sempre fiéis, procurando na própria igreja, mas aonde estiver falando a verdade, eu vou seguir. Mas dentro de uma igreja, que é a igreja de Pedro, tantos confidentes, videntes, né, em vários países, Nossa Senhora falando através deles, alertando do jeito que a gente deve se vestir, do jeito que a gente deve andar, se afastar das coisas ruins, porque Deus, através disso, a gente sendo obediente, fazendo o que eles estão pedindo, o céu está pedindo, a gente vai ser alertado até o final do tempo. A gente vai ser iluminado por Deus. Como hoje aqui, Taquaras, vocês que estão longe, vocês percebem que não tem outro caminho. O caminho é esse. É uma igreja só. O batismo de vocês foi um só, não precisou se batizar de novo. Como muitos acham, né? Que nós fundemos uma outra religião. É porque não querem ver, não querem vir aqui e ver a verdade. Falo porque os outros estão falando. Ouve outras pessoas que não querem saber daqui. Ah, mas lá eles fundaram outra religião. Os próprios da igreja, os padres, muitos falam isso. Não vão atrás daquela família que lá já é outra seita. E as pessoas não chegam nem vir aqui. Isso é um alerta para nós, essas mensagens. A gente só tem que agradecer a Deus a todo momento, fazer tudo o que Ele está pedindo e não precisamos ter dúvida em nada. Como foi comentado, como foi falado, né? Sobre o alimento e sobre este caminho, sobre este profeta, o último profeta. Porque Deus chamou ele, muitas pessoas desistiram. Assim aconteceu com Moisés também, quando ele subiu a montanha, a maioria já perdeu a fé, já perdeu, né, a esperança, achando que Moisés não ia voltar mais. Assim vai acontecer com o último profeta. Agora ele partiu, acabou. Vamos procurar outro caminho. Mas quando Jesus voltar com o profeta e ele apontar aqui essa igreja e mostrar as pessoas que foram obedientes até o final, que não perderam a fé, estes serão salvos. As pessoas perdem a fé assim por pouco tempo. Tanto que ouviram, tanto que viram o profeta ali através do púlpito, ali dentro da igreja, o próprio Jesus falar através deles, as pessoas se ajoelhavam no chão, choravam e via que ali era a presença real de Deus ali através do profeta. Hoje não estão mais dentro da igreja, não acredito mais. Alguns ainda saem falando mal, criticando aqui da obra. Vão se arrepender amargamente, porque vão ver a verdade, que largaram a verdade, o único caminho. Então nós temos que agradecer a Deus, sempre estar rezando, né? Sempre pedindo a Deus para a gente não perder a fé e assim a gente passar para outras pessoas. Não ter vergonha. Muitas pessoas são omissas, não, mas lá também Deus está presente. Como esse último falso que está lá no Vaticano, dizer que todos têm o mesmo direito de se salvar. Isso a maioria dos católicos não vê um falso desse falar desse jeito. Pode ser Buda, pode ser budista, pode ser de todo tipo de seita, que não fala nem na Virgem Maria. Todos têm o mesmo direito de se salvar. Olha a voz do enganador, olha a voz do Satanás. E as pessoas vão dizendo amém para tudo. Mas só que será triste para essas pessoas. Porque hoje a pessoa não pode dizer assim, mas eu não sabia. Tudo está na internet. A pessoa hoje, como se diz, como o pai sempre falava, né? Não larga o telefone da mão. E está vendo. Porque ela tem a chance de ver a verdade, o caminho verdadeiro. A pessoa igual foi Pedro, né? O Pedro II, que ele foi expulso da Igreja Católica, mas não deixou de falar a verdade. A família inteira foi expulsa. Mas o que ele queria fazer era agradar a Deus em primeiro lugar.
É nisso que vocês devem notar e ver quem está falando a verdade ou quem está falando a mentira. Um diz que todos podem se salvar, não importa a religião. E outro, o último profeta, diz que uma só igreja, há um só Deus, há um só batismo. Então as pessoas estão vendo, não estão sendo enganadas. Como hoje todo mundo está vendo através da política, onde está o erro, onde está a verdade. Vai para o lado errado quem quer. Hoje não tem mais nada escondido. Como diz, como agora está próximo de acontecer as coisas, Deus está dando a chance para todos. Então, as pessoas que têm dúvidas na última hora, é muito difícil de se salvar. Vai achar que na última hora Deus vai me perdoar, Deus, eu vou largar deste mundo, eu vou largar dessa riqueza, eu vou largar da luxúria. Não vai, não dá tempo. Aonde estiver, vai ficar. As pessoas não estão ficando preparadas com as suas vestes. O local onde estão andando não estão prestando atenção nesses pedidos que está na mensagem. Em qualquer lugar que estiver, acho que ali Deus vai tirar a pessoa daquele lugar ali e onde Deus fala que não tem os anjos para proteger naquele momento. Então, muitas pessoas duvidam, né, até o último momento. Mas, infelizmente, não é assim como muitos pensam, que na última hora Deus vai perdoar. Então, Deus ia perdoar todos, né? Porque todos são filhos de Deus, todos têm o mesmo direito, teriam, né, o mesmo direito de se salvar. Aí não existiria o inferno. Mas Deus está alertando. Olhe por onde vocês andam, olhe as vestes, olhe que existe um caminho só, não existe vários caminhos. Como diz esse mentiroso que está lá hoje. É a voz do enganador. É a voz do próprio Satanás dizendo isso para a maioria e para o mesmo buraco que ele vai. Como o próprio Jesus falou. Um cego não pode guiar o outro, que os dois cairão no mesmo buraco. Assim serve hoje para a humanidade de hoje. Ele está cego, ele está sendo guiado pelo Satanás e muitos estão indo atrás deles. Isso tudo, claro que se cumpre o que está escrito na Bíblia, né? Todos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos.